Pá, boa noite, tudo bem? Como é que tá a nossa capital natal aí? Boa noite, Rossano. Oh, seja bem-vindo. Tudo bem? Vai chegando aí que a gente acabou de iniciar aí, o pessoal tá chegando. Nosso tema de hoje é bem bacana, viu? Não tô conseguindo fixar aqui. Oh, tudo em paz, tudo tranquilo. E você? Aí. Hoje a gente vai falar sobre a importância de ouvir nossos filhos. Pô, tô lembrado e estou ansioso para tomar esse café. Mas, né, diante de tudo isso, estamos todos em casa. Mas não esqueci do convite não. Não esqueci não, tá bom? Tamo junto aí. Tá certo? Um grande abraço. Dá um abraço em sua mãe pra mim. Tá bom? Essa menina aí, ó, ela ela anime seu vídeo. Ela faz vídeos animados onde você pode colocar a mensagem da sua empresa e apresentar. Ela é muito bacana assim. Vale a pena conhecer, visitar. Anime seu vídeo, tá? Show de bola, assim, demais. Tá bom? Vou esperar mais um tempinho aqui. E hoje é pra ouvir, falar da importância de ouvir nossos filhos. Quanto isso é rico. Ah, por nada. Tamo junto. Tá bom? Tá, então vamos. O pessoal vai chegando aí, vai pegando o que já tiver dito. Lá na frente a gente volta um pouco para ir explicando. Tá bom? Mas hoje, como o tema tá aí cravado, a gente vai falar da importância de ouvir nossos filhos. E tem uma frase que eu digo que é muito pertinente para esse tema, que é assim: a gente não tem que falar o que a gente quer falar pro outro, sabe? Tem muito isso, né? A gente quer falar algo a alguém, a gente vai lá e fala. Tem até uma frase que diz assim, né? Ah, eu precisava falar, eu precisava desabafar, eu precisava dizer a ela o que ela tinha que ouvir e tal, né? A gente tem um pouco esse movimento de dizer que precisava falar. Tem até algumas frases que dizem, né, que a gente precisa falar, enfim. Eu concordo que a gente precisa falar. Mas o tema hoje é ouvir. E olha como é bacana isso aqui. A gente, a melhor comunicação que a gente pode ter com nossos filhos não é o que a gente quer falar. É o que eles precisam ouvir. E sabe como a gente descobre o que eles precisam ouvir? É ouvindo eles, para saber o que dizer aos nossos filhos. Então é exatamente assim que uma boa comunicação acontece. É sabendo exatamente o que a outra pessoa precisa ouvir. E a gente só vai descobrir o que a outra pessoa precisa ouvir se a gente antes ouvir aquela pessoa. E para os nossos filhos, isso é rico, é muito rico. A gente vai errar muito se a gente não ouvir os nossos filhos e sempre quiser fazer, falar, dizer, enfim, tomar as nossas decisões só por conta daquilo que a gente acredita que está certo, em prol deles. E eu vou contar uma história aqui que, assim, é delicada, mas por respeito muito a vocês, assim, esse trabalho que a gente vem fazendo, eu vou abrir essa minha experiência para vocês aqui hoje, tá bom? Que assim, aconteceu comigo e com o meu filho, né, com o Ícaro. Hoje ele tem 8 anos.
Na época eu acho que ele tinha 4 anos, mais ou menos. E eu sempre tive aqui, assim, eu sempre promovi dentro da nossa casa lugares para nossa intimidade, né? Para que ele conte coisas dele. Então a gente toma banho junto, a gente assiste televisão junto, assiste filmes. Então, locais onde ele se sinta à vontade para ir contando coisas que geralmente ele não tem espaço para contar, né? E, e esse dia era uma dessas coisas. A gente estava tomando banho junto e tal, e estávamos ali, né? Eu conto uma história, aí ele conta outra, aí vai contando, aí ele vai se abrindo e tal. Em determinado momento do banho, ele olhou para mim e fez assim: pai, você sabia que eu era uma menina quando eu estava na barriga da minha mãe? Aí, né? Aí já deu uma recuada assim, né? Mas aí fiz aquela cara de coach, como a gente costuma dizer, sem emoção nenhuma. E falei: rapaz, não, como assim? Me explique melhor isso aí. Aí ele falou: pai, quando eu estava na barriga da minha mãe, eu era uma menina. E só depois que eu nasci, foi que eu virei menino. Mas eu era uma menina na barriga da minha mãe. Rapaz, isso deu um nó na minha cabeça, né? Porque assim, ele todo o universo dele até aquele momento era masculino, carrinho, assim, tudo a ver com homem, né? Nesse universo do masculino, era ali. Ele não trazia tendência nenhuma para o feminino, que a gente está acostumado a entender que é feminino e masculino na sociedade. E eu falei: rapaz, beleza, mas como eu não entendi, né? Recebi aquela porrada e tal. E o que é que eu fiz naquele momento que não entendi nada? Não fiz nada. Isso é um outro conselho bem bacana, viu? Quando você não souber o que fazer, sabe o que você faz? Nada. Espera saber para fazer. Sacou? De repente a gente precisa de tempo para poder diluir aquela informação para depois tomar a decisão certa. Então eu fiz exatamente isso. Como eu não sabia o que fazer, eu não fiz nada. E fiquei quieto, não fiz mais pergunta nenhuma também, porque nem sabia o que perguntar. E deixei. E aí eu comecei a investigar o que estava acontecendo, né, ao nosso redor. E aí quando minha esposa chegou e tal, eu conversei com ela e ela me lembrou. Ela falou assim: Ícaro, o que a gente está conversando essa semana? Aí eu fiz: não, sei lá, um monte de coisa. Ela fez: não, a gente está conversando em ter um novo filho. Eu falei: é. E quem é esse novo filho? É uma menina. Eu falei: ah. Então olha só, olha a importância de ouvir nossos filhos, hein? Então olha o que a gente descobriu depois dessa pista que ele nos deu. Que a gente estava conversando sobre ter um outro filho. E esse outro filho seria uma menina. E aí ele participou ouvindo a nossa conversa, que a gente estava falando sobre aquilo abertamente em casa. E aí o que é que ele fez para não perder ele filho único, para não perder a atenção dos pais em relação a esse novo filho que poderia vir? Ele se colocou no lugar desse filho desejado pelos pais, que era a menina. Então ele me disse assim, ó, em outras palavras: pai, não precisa ter a menina não, porque eu já sou a menina que vocês querem ter. E aí, vou continuar a história e depois a gente vem com quão importante é isso. E aí o que nós fizemos? A gente não fez nada e não falou mais do assunto em ter outro filho perto dele. Simplesmente a gente não tocou mais nesse assunto com ele e também não falou mais de ter um filho, uma filha, enfim, perto dele. E quantas vezes, como eu disse, hoje ele tem 8 anos, já se passaram 4. Quantas vezes ele voltou a falar sobre isso? Sabe quantas vezes? Nenhuma vez. Ele nunca mais falou sobre isso. Então assim, galera, olha que louco essa história. Olha a importância de eu estar atento para ouvir meu filho. Que caminho teria ido, que caminho a gente teria tido com Ícaro, caso eu não estivesse atento para ouvir ele e para entender todo o cenário?
Será que ele tinha deformado a personalidade dele para agradar os pais? Será que ele teria se transformado em uma outra pessoa para agradar os pais? Será que ele teria substituído esse outro filho para não perder a atenção dos pais? Vocês entendem a importância que a gente precisa e que está em ouvir nossos filhos de maneira verdadeira? Olha como a gente conseguiu deixar a direção que ele vinha tendo de maneira normal só em ter escutado isso. Então, é claro que aí tem uma salada de coisas que a gente faz, né? De maneira para tentar acertar com ele. A primeira coisa é promover locais e momentos para escutar nosso filho. Eu faço isso aqui o tempo inteiro. Até hoje eu promovo situações para que ele fale, para dizer. E tem muito isso, viu? A gente que é adulto, a gente sabe que conversa é assim, a gente dá para receber. Então, na comunicação com nossos filhos é a mesma coisa. Você chega contando uma história e abre espaço para que ele conte a dele. Você conta uma coisa bacana da sua vida, do seu dia, para que ele conte do dia dele. Nunca assim. E aí, como é que foi seu dia? Fez o quê? Como é que foi na escola? Sempre com essa coisa interrogativa, sabe? Que a gente não gosta e eles também não. Quer ver uma forma bacana de você descobrir o que ele fez na escola, por exemplo? Depende, né, da idade do filho de cada um. É assim, o que é que você aprendeu na escola hoje que você pode me ensinar? Porque as crianças amam ensinar. Elas amam se sentir importantes. Como a gente também, né? Todo mundo ama se sentir importante em determinada medida, cada um dentro da sua, mas as crianças de maneira principal. Então ele vai fazer questão de te contar tudo o que aconteceu na escola, porque ele está te ensinando algo. Então é uma forma bacana de descobrir o que ele aprendeu e vem de perguntar: e aí, como é que foi a escola hoje? Aprendeu o quê? Não. O que é que você pode me ensinar hoje que você viu na escola? Então, a comunicação do ouvir o nosso filho parte muito da nossa iniciativa, sabe? Eles vão estar lá, num cantinho deles, de certa forma, fazendo aquilo que eles gostam de fazer. E cabe a nós essa abordagem. Cabe a nós promover esses encontros dentro da nossa casa para que eles abram e contem a gente o que está acontecendo na cabecinha deles, o que está acontecendo no dia deles. Eu acredito muito, o Ícaro ainda é criança, né? Tem 8 anos, acabando de sair da primeira infância aí. Então, assim, o quanto na adolescência, assim, ter o canal aberto para que nossos filhos conversem com a gente vai ser. E aí eu posso citar como exemplo, assim, a minha experiência como filho em relação à minha mãe, que sempre deixou esse canal aberto para que eu contasse as minhas histórias de adolescente. Eu chegava em casa, às vezes, de festas, e eu contava as aventuras que aconteceu para minha mãe, o que eu fiz, até as cagadas que eu fazia eu contava para minha mãe, sabe? Então, assim, olha o quanto eu me sentia à vontade com a minha mãe, olha o que canal ela deixou para mim aberto. E com aquilo, o que é que ela conseguia? Todas as informações, o tempo inteiro do filho dela. Então, a gente está pensando no nosso filho enquanto a gente ouve, mas aquilo está servindo demais para a gente, quanto pai, para tomar a melhor decisão com ele. Então, assim, se eu puder dar algumas dicas de como seus filhos falarem com vocês, de como promover essa conversa e esse diálogo, seria promova, acho que essa palavra é bacana, promova dentro do seu dia situações para que o seu filho te conte as coisas. Contando, primeiro comece contando a ele, procure locais de intimidade com ele. Eu uso muito banho, tanto é que até hoje Ícaro gosta muito de tomar banho comigo, ele prefere tomar banho comigo do que com a mãe. Porque a mãe vai lá dar o banho e tal, bacana, mas não tem esse lá e cá meu. Eu chego, conto a história e tal. Então é divertido de certa forma o banho, porque eu conto um pedaço, ele conta outro. Então assim, promova encontros de intimidade com seu filho, porque são nesses momentos que eles acabam contando pra gente coisas que o dia normal
ele não contaria. Eles estão munidos de tanta coisa, né? O dia dele cheio, porque tem a escola, porque tem o celular, porque tem a TV, porque tem a leitura, enfim. E se você não abre esse espaço para que ele, de certa forma, baixe um pouco, né, aquela atividade e desenvolva um diálogo com você, isso acaba não acontecendo. Então, promova esses encontros aí no seu dia a dia com seu filho. Outra coisa, inicie falando com ele. Assim, ó, se você quer saber como foi o dia dele, conte o seu. Sabe? Claro, dentro de uma linguagem que ele vai entender. Mas aproveite quando você está falando do seu dia com ele. Opa, desculpa. Para enriquecer um pouco ele também. Por exemplo, eu chego e falo do meu trabalho para Ícaro. Então eu conto a importância do meu trabalho. Não falo de dinheiro, nada, não falo nada disso. Eu falo da importância que o meu trabalho ajuda a proteger as pessoas, sabe? Cuida da segurança dos trabalhadores. Então eu vou contando minha parte do dia, querendo que ele conte a dele, e dentro dessa parte do dia que eu conto o meu, eu ainda vou enriquecendo aquilo que ele acha relacionado ao meu trabalho, sabe? Então aproveite o seu contar das coisas ao seu filho para ir enriquecendo de certa forma aquilo que ele vê como que você faz, tá bom? Então conte a ele primeiro para que ele conte a vocês depois. Isso é muito importante também. E assim, outra coisa importantíssima é: deixe sempre o canal aberto de comunicação com seu filho. Faça com que ele entenda que a hora que ele precisar, ele vai ter o pai dele ou a mãe dele para escutar ele. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso quando ele nos procurar, a gente nos tornar acessível. Porque ele vai procurar a primeira vez. Se a gente disser não, não tenho tempo, agora não, estou no celular, estou resolvendo uma coisa, ele vai. Ele até volta de novo. E aí a gente diz de novo: não posso, não vá agora, vá fazer não sei o que, quando eu acabar aqui eu te procuro. Aí ele sai de novo. Pode ser que ele venha até pela terceira vez. E aí, se esse canal não está aberto pela terceira vez, ele não volta mais. Então, é aquilo que eu disse da minha mãe. Toda vez que eu dizia: mãe, quero conversar, eu nunca ouvi não posso, agora não, não dá. E o que foi que isso, e que criança ela transformou, e que adolescente foi esse em relação à mãe? Ela ganhou um adolescente que contava tudo para ela. Qual o quanto importante é isso? Então, quando o seu filho solicitar vocês, queria falar, queria te contar, queria conversar, procure. Eu sei que é um desafio, tá bom? Eu não tô aqui, cara, é tudo fácil, é tudo... Não, eu sei que não. Por exemplo, agora eu tô aqui dentro do quarto, trancado, para conversar com vocês. Então, se nesse momento ele quiser conversar, ele não vai me ter. Entendeu? Então, assim, eu sei que no nosso dia a dia é um desafio. Mas nada impede de, quando eu saio daqui, eu ir até ele e dizer: ei, pai, tudo bem? Como é que foi seu dia? Quer me contar alguma coisa? E tal. Sacou? Para compensar esse tempo que eu não dei a ele. Então estejam sempre abertos. Quando eles nos solicitar, se coloque disponível. Porque isso vai fazer com que ele entenda que esse canal de comunicação para ouvir ele está sempre aberto. Tá bom? E assim, e quando ele trouxer qualquer coisa para você, te contando, receba acolhendo aquilo. Por mais que você discorde do que ele está te contando. Sabe, às vezes quando conta uma besteira, que a gente faz cara de que aquilo é besteira. Então, procure não fazer essa cara de julgamento do que ele está te trazendo. Porque se ele está trazendo para a gente, isso é importante para ele. Então a gente não pode nem deve julgar aquilo que ele está trazendo para a gente. Tá? A gente recebe, ouve e encaminha da melhor forma possível. Mas tenta evitar o semblante de julgamento, é difícil, né? Às vezes eles trazem cada coisa. Mas enfim, é uma tarefa que a gente precisa
está sempre alimentando com a gente, que é estar aberto, evitar esse semblante de julgamento e assim sempre orientar nossos filhos no sentido que ele precisa. Porque se já é uma certa dificuldade, Ícaro tem 8 anos hoje, e eu já vejo assim que a conversa já, você pergunta aí como é que foi, tudo bem, agora tá indo nessa história de respostas curtas, né? Você tem que ficar cavando para poder ele abrir mais. Então na hora que ele abre, que ele te procura, que ele te fala tudo isso, você dá um retorno, sei lá, pequeno, ele pode pensar que não vale a pena estar se abrindo com você. Então, sempre gaste sua energia para poder direcionar aquilo que ele está trazendo para você de forma positiva, né? De forma que ele entenda que realmente você estava atento a tudo que ele falou e tentou junto com ele resolver aquilo que ele trouxe para você. Tá certo? Eu falo tudo isso assim depois que eu acabo de falar, eu vejo o quão trabalhoso é fazer tudo isso. Mas sabe o que é bacana? É assim, é porque não é tudo de vez, né? Dá até para dar uma respirada aqui, peraí, deixa eu dar... Nossos cílios são intensos e a gente precisa estar alinhado com isso. É isso mesmo. Ser pai e mãe é intenso, é pra vida agora, né? Mas, é como eu disse, não é o todo tempo, não é todo dia, não é toda hora, né? A gente sabe que a gente vai sendo demandado de tempo em tempo, de hora em hora, de dia em dia. Tem dia que eles querem falar, tem dia que eles não querem falar, tem dia que eles estão afim, tem dia que não. Então assim, não é todo isso que a gente está conversando, não é todo o tempo nem toda hora. Então calma, pode respirar aí, relaxe, fique em paz. Porque se fosse com essa intensidade toda vez, ia ser punk. Tá certo? Então assim, pessoal, se tudo que eu disse a respeito de ouvir nossos filhos fez sentido para quem está aqui, fez sentido, entendi, foi bacana, tá bom? Porque de certa forma dá um certo retorno assim pra gente, pra ver se a gente se perdeu, né? Porque a gente fica aqui falando e às vezes talvez a gente desenha um caminho, mas não segue ele. Se fez sentido pra vocês assim, dá um retorno aí pra mim, por favor. Fez sentido, Nancy Nízer? Que bom, viu? Que massa. Agradeço demais, que bom. Pô, quem tá aqui, Maicon. Ô, Maicon, e aí, tudo bem? Alessandra, André, sempre firmes aqui. Obrigado, viu, de novo. Fábio Sena. Anime seu vídeo. Todo sentido. Que massa. Show de bola, fico feliz, assim. Porque, é como eu falei ontem, né? Quando a gente desenha um pouco desse roteiro aqui para conversar com vocês, a gente, né? Tem um início, meio e fim, mas quando a gente vai conversando, aí vai dando exemplo, aí às vezes você foge um pouco para depois voltar, aí pode ser que você fuja demais e acabe perdendo o eixo, né? Do recado em si. Tá bom? Pronto, então, recado do dia dado. E aquela frase assim, Ah, que bom, André, obrigado. Obrigado. E assim, é muito importante que a gente aprenda essa frase. Que o poder da nossa comunicação com os nossos filhos não está naquilo que a gente quer dizer, e sim naquilo que a gente precisa dizer. E a gente só sabe o que precisa dizer para os nossos filhos quando a gente escuta nossos filhos. Tá certo? Então que isso fique no coração assim da gente, tá bom? Cravado, o quanto é importante ouvir nossos filhos. Tá certo? Então se alguém quiser fazer alguma pergunta aí agora, fique à vontade aí, viu? Estamos abertos, tá bom? E é bacana dizer também assim, enquanto vocês se quiserem formulando as perguntas de vocês, assim,
Eu acabei hoje, eu sentei hoje à tarde e elaborei 30 temas a partir de hoje para a gente trazer aqui. Então, assim, o principal objetivo de todos esses temas é construir um relacionamento de confiança com nossos filhos, sabe? Então, tudo que está abaixo disso, tudo que é preciso para que a gente conquiste esse relacionamento, eu coloquei ali elencado. E assim, na verdade isso já começou, né? Eu já tive essa primeira live com vocês, que foi hoje é terça, né? Que foi no domingo. Então eu já tinha feito já tinha criado alguns temas e hoje eu concluí esses 30 temas para eu estar trazendo aqui todo dia, para a gente estar conversando, porque para mim é muito rico também passar essa mensagem para vocês, né? Porque eu tenho que fazer algumas pesquisas para trazer para vocês, eu preciso estudar um pouco para trazer aquele tema do dia bacana. E falar me ensina muito também. Então, a gente vai ter uma série de lives agora muito bacana, tá? Assim, todas muitas escolhidas com muito carinho. Assim, dentro da minha experiência como pai, eu parei para pensar muito na nossa necessidade aqui, né, de mãe, pai, filho. O que é importante para mim, o que é importante para Ícaro, o que é importante aqui a gente está vivendo, o que teve muita dificuldade para a gente resolver, o que continua sendo dificuldade para a gente resolver. Então eu olhei o meu cenário aqui, verdadeiro de pai, para escolher esses temas, para que a gente traga aqui e continue conversando todos esses dias para frente aí, tá bom? Tem a Alessandra. Quando temos filhos adolescentes, como conseguir estabelecer essa conexão sem parecer autoritarismo? É porque assim, Alessandra, a gente já tá com o barco andando, né, nessa adolescência. Então, assim, a primeira pergunta que eu faria nesse sentido é: como foi a construção desse relacionamento, dessa conversa, desse ouvir o meu filho antes dele ser adolescente? Entende? Porque assim, porque se eu não fiz o dever de casa quando ele era criança, eu vou ter mais dificuldade nele quando adolescente, porque eu já fui fechando essas portas da comunicação com ele ao período, né, ao longo do tempo. E hoje essa comunicação ela está muito mais restrita por conta de eu não ter construído esse espaço. Mas assim, mas nada impede, eu converso com muitos pais que já têm filhos adolescentes, tem até um amigo que trabalha comigo, que ele tem 2 filhos adolescentes, e a gente conversa muito sobre isso assim, e eu digo muito para ele assim, ó: ô velho, sempre dá tempo, sabe? Porque ele também cometeu alguns erros lá atrás, quando os filhos deles eram crianças e tal. E eu digo a ele que sempre dá tempo. Sabe por quê? Porque assim, eu acredito muito, né? Enquanto a vida dá tempo, então sempre vai dar tempo. Só que eu acho que o primeiro passo, se eu tivesse já um filho adolescente, e se eu tivesse errado, digamos assim, na construção disso, e não soubesse de nada disso, e agora eu tivesse dificuldade com meu filho adolescente, era descer a guarda e assumir isso com meu filho. Eu faria isso. Eu procuraria meu filho, eu assumiria que eu errei, pediria desculpa por tudo, que agora eu entendo, que agora eu sei o quanto era importante ter escutado ele, o quanto era importante para ele, né? Contava assim, porque quando a gente erra, a gente sabe aonde errou, né? Contava assim, no detalhe, aonde eu errei para ele. E a partir daquele momento, eu diria: mas ó, se você quiser, eu tô aqui como um novo pai, uma nova mãe, para tentar resgatar isso junto a você. E me colocaria completamente disponível a partir daquele momento. Porque assim, agora tem um outro lado também, né? É a escolha dele também, sabe? Por mais que eu me coloque à disposição, vai ser ele que vai ter que escolher me contar ou não, já que a gente não construiu, digamos assim, isso junto, né? Então tem um lado dele também, ele pode escolher que não, né? Ele já é adolescente e tal, caminhando aí para a juventude, mas eu, Ícaro, faria isso, sabe, Alessandra? Assumiria todos os meus erros e a partir daquele momento tentaria construir um novo caminho com ele,
para que eu ouvisse mais, enfim, tentar resgatar, né, essa confiança junto com meu filho. Tá certo? Se se ajudou, né? Eu vou encarar ainda esse desafio, se Deus quiser, na adolescência. Mas é por isso que a gente está tentando antecipar um pouco isso, para tentar minimizar essas coisas ali na frente, tá bom? Mas eu acho que isso dá muito resultado, sabe? Eu falo, como eu te falei, eu falo muito com esse meu amigo, assim. Porque, olha só, eu descobri outro dia que pedir desculpa também é um ato muito inteligente, sabe? Além de tirar muita carga daquilo que a gente vem carregando e tal, de culpa, parará, de libertar a gente em relação àquilo que a gente sente e tal, é um ato cognitivo também de inteligência. Porque olha só, a gente tem uma relação não tão boa, né? Então, numa relação que não é tão boa, os dois erram. Tanto uma parte quanto outra. Não importa quem começou errando, mas os dois erraram, né? Em determinada medida. E aí, quando eu vou e te peço desculpa e assumo todos os meus erros, sabe o que eu acabei de fazer? Eu transferi para você toda a responsabilidade do nosso relacionamento. Porque eu acabei de assumir junto a você que eu errei. E outra, ainda me coloquei à disposição para a partir de agora ser completamente diferente. Então agora tá com quem essa decisão? Tá com o outro. E o que é que eu posso fazer agora? Aguardar a decisão do outro. Entendeu? Então esse recomeço, assumindo que a gente errou de maneira pontual e aqui e ali, transfere de certa forma para outra pessoa a responsabilidade do que ela vai fazer. Entendeu? Então eu acho que, assim, perdoar e pedir desculpa é sempre um recomeço muito, muito gigante, muito grande. Às vezes é um primeiro passo muito doloroso, de forma emocional, mas que pode reconstruir muitas histórias, para um final muito melhor do que seria. Tá certo? Primeiro que reconhecer como foi construída essa relação até aqui. Foi o que eu disse um pouco no início. Ajudou sim, a minha tem 4 anos e busca aprender. Adolescente hoje é uma coisa de 20 anos atrás. Era outra daqui a 10 anos. Tem esse lance da geração também, né? Que a gente, assim, eu falo muito com as pessoas também, que não dá pra comparar o tempo. Não dá pra pegar o adolescente de hoje e comparar com o adolescente de ontem, né? Não dá pra eu querer dar ao meu filho o que a gente recebeu, por exemplo, né? É um outro tempo. Querer fazer isso é loucura total. Não tem como. A gente precisa entender o tempo que a gente vive, entender tudo que acontece hoje, assim, aceitar muita coisa, porque antes de entender tem um aceitar, né? E tem muitos pais que negam a realidade do hoje e ficam pautadas no antigamente. E só isso já não consegue nem entender, quanto mais fazer algo diferente para os nossos filhos. Então isso daí é rico mesmo. A gente precisa entender o que o tempo é outro, que as verdades são outras de certa forma, os valores, os princípios continuam pautados lá, ó, intactos da mesma forma. Mas a forma de viver e o jeito de viver é completamente diferente. E quanto mais preparado a gente estiver entendendo esse novo mundo, mais preparado a gente vai deixar nossos filhos também, né? Então, primeiro vem na gente e depois a gente passa para nossos filhos. Essa live fica gravada, tem como enviar um link depois. Andréa, eu disponibilizo todas as nossas lives na minha página do Face e no canal do YouTube também, tá bom? Elas ficam lá. Eu não coloquei a de ontem ainda não subi a de ontem. Mas eu subo assim com um dia mais ou menos de atraso. Mas elas ficam gravadas na íntegra, tá bom? Eu disponibilizo lá 100% gratuito, tanto no canal do YouTube quanto na minha página do Face também, viu? Subo lá toda na íntegra. O tempo que a gente está aqui, o conteúdo fica lá.
Verdade, mas muitos pais acham que esse é o caminho e justificam suas atitudes por ter vivido daquela determinada forma. Quantas vezes a gente já... Tem um amigo meu que diz que tem uma pessoa que nunca erra no mundo. E sabe quem é essa pessoa que nunca erra, tá sempre certa? A mãe. Ele diz que se formou em Harvard, né? Essa tem todas as respostas, sabe tudo, sabe o que é melhor pro filho, não erra nunca. Mas olha só, ela tá pautada em que verdade? Quais foram as experiências que ela viveu para poder dizer para mim o que eu preciso fazer? Ela hoje tá entendendo que o mundo é diferente? Ela procurou ganhar mais conhecimento quando mãe para me preparar melhor quanto filho? Ou ela só pegou as experiências dela quanto filho e está aplicando em mim depois de anos, sabe? Então assim, o início disso tudo já mostra que o final não vai ser bom, não é? Então a gente, enquanto pai, tem que ter essa humildade de saber disso. Que a gente é limitado, eu sou limitado, todos nós somos limitados. E o que a gente precisa fazer é entender que somos, aceitar que somos e procurar mais informação, né? Para ir sempre alimentando o nosso filho da melhor forma possível. E ter a certeza que a mãe, porque é muita mãe, viu? O pai não tem muito isso não. Mas a mãe é aquela que, né, dá água com limão quente ao filho. Porque ela diz que o limão cura tudo. Né, mãe? Tem uma história bacana, eu vou contar aqui, que é o seguinte. Quando eu chego na casa da minha mãe, ela sempre tem um negocinho, né? Como eu acabei de dizer, né? Mãe sabe o que é melhor pro filho. Quem é o filho para saber lá o que é melhor para ele? A mãe sabe de tudo, né? Então, como uma dessas mães, eu chego na casa da minha mãe e a minha mãe tem lá uma água com limão, né? E ela espremeu e falou que é o seguinte: e a água quente é melhor ainda para você. Faz bom, que limpa, não sei o que. A mãe não sabe explicar direito não, mas ela sabe que é bom, ela viu em algum lugar, né? A fonte onde ela leu aquilo não importa muito. Se ela acredita que é bom para os filhos dela, ela vai dar. E aí, ela me deu aquela água com limão lá para eu beber. Eu bebi e tava assim, um paladar horrível. Pode ser bom, né? Hoje a gente sabe que limão é bom e tal. Tem um pH neutro, tirar a acidez do corpo, essa coisa toda. Mas ela me deu o limão. E aí, naquele momento, eu pensei assim, né? Eu pensei tudo isso que estou dizendo para vocês. Rapaz, a mãe acha que sabe de tudo e tal, não sei o quê. Mas aí tem um ponto aí, que é o seguinte. A mãe precisa entender o local do filho e respeitar esse local, de certa forma, né? Principalmente se o filho já tiver 40 anos. Aí é que ela precisa pensar mesmo um pouco nisso. E aí eu virei para minha mãe e fiz a seguinte pergunta. Eu fiz assim: ô mãe, o que representa que uma mãe respeita o seu filho? Aí ela parou assim, pensou e tal. Falou: quando ela entende as decisões do filho, quando ela entende não, quando ela respeita a decisão dos filhos. Quando ela respeita a decisão dos filhos, é porque ela entende, na verdade ela aceita a decisão do filho, é que ela entende que respeita, né, o filho em si. Eu falei: ah, então quer dizer que respeitar o filho é entender que as decisões são deles. É isso? Ela fez: é. Está, mas e por que a senhora não me perguntou se eu queria tomar água com limão e simplesmente me deu porque acreditava que era o melhor para mim? Eu conto isso no vídeo também que eu já fiz alguns meses atrás. E assim, e é muito bacana trazer isso, porque é bem isso, sabe? Com a determinada idade que nossos filhos têm, eu trouxe isso outro dia aqui na live, ele tem um espaço dele ali, que precisa ser respeitado. Precisa ser monitorado, mas precisa ser respeitado. Os nossos filhos devem e podem tomar decisões. Cada decisão na sua idade. Cada decisão, como eu disse, dentro de um período monitorado, ali dentro de um tempo monitorado pela gente. Mas eles precisam aprender
a tomar decisões. E a gente, quanto pais, precisa respeitar esse espaço deles também, para que eles comecem a entender, né, que a vida, de certa forma, daqui uns dias vai ser dele. E é assim que é, e é assim que vai precisar ser, né? Não jogar água com limão goela abaixo, não, tá bom? Pergunta antes se o filho vai querer beber água com limão, tá certo? Ah, que massa. Pessoal, seguinte, então deixa eu começar a me despedir. Eu tenho uma aula, né, daqui a pouco. Vou me preparar um pouco aqui. Estamos em casa, estamos confinados, mas a vida não para, né? Tudo continua. Então deixa eu agradecer de novo vocês aqui, tá bom? Tomara que essas lives estejam, assim, mostrando a vocês pontos de vistas que talvez vocês não tenham pensado ainda e que, de certa forma, enriqueçam o repertório de vocês para que vocês tenham um relacionamento extraordinário com seus filhos, tá bom? E como eu digo sempre, pode contar comigo, eu tô aqui, a gente tá nessa batalha junto, tá bom? É um grande desafio, mas é um desafio prazeroso e amoroso cuidar dos nossos filhos. E a gente precisa colocar empenho, né, nisso tudo para poder eles se transformarem no ser humano que merece amanhã, tá certo? Então obrigado demais, tá bom? Muito obrigado mesmo por todos vocês que estão aqui todos os dias aqui compartilhando comigo e ajudando, contribuindo, tá bom? Amanhã estaremos aqui, se Deus quiser, de volta com mais um Pergunte pro Seu Pai, tá certo? Boa noite para todos e uma ótima terça-feira, né? Uma ótima terça-feira. Andréa, isso faz parte de como se dá a construção, não é quando eles já cresceram. Respeitar em todas as fases da vida. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, Andréa, demais. Viu? Muito obrigado mesmo. E é isso aí, exatamente isso mesmo. É construção é o nome. E é por isso que é trabalhoso. Porque é uma construção. E estamos construindo juntos aqui. Tá bom? Um grande abraço, um grande beijo e até amanhã a todos vocês. Tchau.